Olá pessoal, a nossa aula hoje vai ser sobre interações químicas. Mais especificamente eu vou falar para vocês sobre forças, ou interações do tipo intermoleculares. Esse é um tópico que acredito que vocês já tenham visto no ensino médio ou na disciplina de Química Geral na graduação, então o meu objetivo aqui é fazer apenas uma revisão. A gente vai falar mais especificamente então sobre interações do tipo íon-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo permanente, dipolo induzido, e ligações de hidrogênio, que acredito que é aquela interação que primeiro vem à mente de vocês quando alguém toca sobre esse assunto. Então, a minha ideia aqui é relembrar vocês e falar algumas peculiaridades sobre cada uma dessas interações. Gosto de começar falando a diferença entre duas nomenclaturas, que eu vejo que os alunos acabam fazendo um pouco de confusão. Então, quando a gente tem, por exemplo, como exemplo, uma molécula de HCl. Então, se a gente for analisar qual é a força existente entre a ligação do átomo de hidrogênio e do átomo de cloro, isso é o que a gente chama de uma força do tipo intramolecular. Força intramolecular, então, é a energia de ligação entre dois átomos. Se a gente está analisando qual que é a força ou a interação existente entre duas moléculas de HCl, na verdade, o que a gente está falando é sobre uma energia, ou uma força do tipo intermolecular. Eu trouxe alguns valores para que vocês consigam visualizar bem a diferença e ajudem a lembrar também. Então, numa força intramolecular, uma energia de ligação entre dois átomos, no caso do hidrogênio e do cloro aqui, a gente vai ter uma energia de 431 kJ por mol, enquanto que a energia de interação entre essas duas moléculas é de apenas 16. Então, a gente consegue ver bem a diferença. A energia intramolecular ela é muito superior. O fato da gente ter uma energia intermolecular menor nos facilita a vida em coisas práticas do nosso cotidiano. Como, por exemplo, depois eu vou explicar para vocês, quando a gente quer fazer uma mudança de estado físico. Por exemplo, a gente tem HCl no estado líquido e a gente quer passar ele para o estado gasoso e a gente fornece calor em forma de temperatura. O que a gente acaba rompendo são as energias aqui de interação intermolecular. Se a gente quer romper a energia de ligação entre os átomos, a gente precisa fornecer muito mais calor para isso. Tá? Então, algumas das diferenças. Para a gente começar a entender esse tópico de interações, então eu gosto de começar falando sobre a existência dos diferentes estados da matéria, os três comuns que a gente acaba estudando de uma maneira geral. Por que eles vão existir? Por que vai existir o estado sólido, líquido e gasoso? O que nos responde a essa pergunta são a presença das interações químicas. E dependendo da intensidade dessas interações, elas sendo mais fracas ou mais fortes, é que vai dizer qual é o estado físico em que uma determinada substância vai se encontrar. Qual vai ser a consequência de existirem essas interações? Nada mais nada menos do que a nossa própria vida. A existência de lagos, rios e as geleiras, eles ocorrem unicamente porque existem interações intermoleculares. Ou seja, se a gente pegar como exemplo uma molécula de água. Uma única molécula de água ela não vai se encontrar em um desses três estados. Para que ela se encontre em um desses três estados, é necessário que haja um conjunto de várias moléculas de água. E essas moléculas elas precisam estar conectadas entre si, ou seja, elas precisam estar interagindo entre si. E isso vai justificar o fato de a gente ter água líquida, ou gás, ou então um sólido. Tá? A gente vai fazer uma comparação entre esses três diferentes estados da matéria e nesse ponto a gente consegue entender qual é a diferença de nível de interação entre as moléculas quando elas se encontram nesses três estados. Então, se a gente for pegar um estado gasoso, quais são as características? São altamente compressíveis e eles vão assumir a forma e o volume do recipiente. Isso para nós acaba sendo bem intuitivo. Como é que isso vai acontecer? As moléculas elas têm uma baixa interação entre elas que está associada a uma alta energia cinética. Ou seja, as moléculas elas quando se encontram elas logo se afastam. Então existe muito espaço vazio entre elas. Por isso que eles são altamente compressíveis e o fato delas se encontrarem de forma desordenada faz com que elas atinjam rapidamente todo o volume do recipiente que contém aquele gás. Isso a gente consegue visualizar, consegue ter uma ideia muito bem quando a gente analisa, por exemplo, pega como exemplo um incêndio. Depois que o fogo começa a tomar conta, e começa a surgir a fumaça, se essa fumaça não tem para onde ser liberada, ela acaba logo tomando conta de todo o ambiente.
o que acaba então consumindo, né, todo o oxigênio existente naquele determinado ambiente e é o que acaba levando as pessoas a morrerem de repente asfixiadas. Então, esse estado característico pelas moléculas estarem separadas por possuírem uma baixa, né, uma pequena interação. Então, aqui o caso, né, de um incêndio onde as moléculas de gás ocupam todo o volume. Se a gente vai comparar agora com o estado líquido, quais são as características desse estado? Eles são quase incompressíveis e eles vão assumir a forma, mas não todo o volume do recipiente. Isso também acaba sendo bem intuitivo quando, por exemplo, a gente vai colocar água num copo. Logo a gente vê que o líquido ele acaba assumindo a forma daquele copo, mas ele não vai assumir todo o volume. Isso vai depender até o nível que nós adicionamos de água naquele copo. Então, nesse sistema aqui, existe uma desordem também, uma desordem menor comparado ao estado gasoso, porque as partículas, né, moléculas, ou aglomerados estão livres para se moverem em relação às outras e as partículas se encontram mais próximas. Então, elas se encontram muito mais próximas do que no gás, mas eles não se encontram de uma maneira tão rígida que ainda consegue ocorrer o deslizamento de uma molécula sobre a outra. Isso também acaba sendo fundamental quando, por exemplo, se a gente tem algum líquido e a gente quer beber, isso só é possível porque as moléculas conseguem deslizar, fazendo com que a gente, ao verter o copo ou uma garrafa, o líquido consiga ser transferido para a nossa boca e para a nossa garganta. Certo? Analisando o terceiro estado, então o estado sólido, eles são incompressíveis, ou seja, não há praticamente existência, né? O espaço vazio entre eles acaba sendo muito menor quando comparado com o estado sólido e com o estado líquido e o estado gasoso. Tá? Tem forma e volume definidos. Isso acaba sendo também bem intuitivo quando a gente faz gelo em alguma forma. A gente, por exemplo, faz cubos de gelo. Depois que aquele gelo está pronto, a gente coloca num copo, né, por um determinado período. Dependendo da temperatura, aquele cubo vai manter a sua forma né, específica. Então, as moléculas de sólido estão muito mais próximas, de uma forma rígida, e as moléculas não conseguem deslizar umas sobre as outras de uma maneira fácil. Né? É necessário, à medida que, para que isso aconteça, a gente vai fornecendo calor ou variação de pressão. Então, e é justamente nesse ponto que eu chego. Como é que a gente faz para identificar, então, qual é o estado da matéria que uma determinada substância se encontra? Vai depender do nível de interação que está ocorrendo entre as moléculas. Se a interação entre elas é muito forte, vão estar no estado sólido. Se for intermediário, estado líquido e estado gasoso, quando essa interação for muito baixa. O que a gente faz para mudar esse nível de interação? É necessário a gente trabalhar com temperatura, que é o que a gente tem um conhecimento mais intuitivo, ou então a gente faz variação de pressão. Né? Então, se eu quero passar líquido para o estado gasoso, eu tenho que fornecer calor em forma de temperatura para romper aquelas interações químicas. Da mesma maneira, eu aumento as interações químicas se eu retiro calor desse sistema, certo? Então, o que vai nos responder isso são a intensidade das forças intermoleculares envolvidas. Agora sim, vamos entrar nos tipos de interações químicas existentes. A gente vai começar falando então sobre as interações do tipo íon-dipolo. Esse aqui é o caso onde a gente vai ter as interações intermoleculares mais fortes. Para que ela ocorra é necessário ter a presença então de um íon, né, um sal, e de um dipolo, como por exemplo a água. O que vai acontecer nesse sistema? Vocês devem lembrar da disciplina de ciência dos materiais, que, por exemplo, o NaCl, né, o sal de cozinha que a gente utiliza em casa, ele vai apresentar uma estrutura altamente organizada. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter átomos de cloro, né, o íon negativo, ligado a um átomo de sódio, o cátion, né, positivo, ligado a outro cloro negativo, e assim sucessivamente, formando então uma estrutura bem organizada, bem definida. O que vai acontecer se a gente está em casa, colocou a água para ferver na panela, porque quer fazer uma massa, e a gente vai adicionar uma colher de sal. O que vai acontecer com esse sal à medida que a gente for colocando ele na água? Dependendo, né, a partir da interação que ocorre entre a água e esses íons, a água ela vai desestabilizando e vai destruindo essa estrutura. De que maneira isso acontece? Então a gente precisa lembrar
gente precisa analisar um pouco a estrutura da molécula da água. Então, a água é formada por átomos de oxigênio e hidrogênio. Qual é a diferença? Quais são uma das diferenças entre eles? A eletronegatividade. O oxigênio, sendo mais eletronegativo do que o hidrogênio, tem para si uma maior densidade eletrônica negativa, né? Uma densidade de carga negativa. Enquanto o hidrogênio ele acaba ficando deficiente de elétrons, sendo menos eletronegativo, ele acaba tendo uma densidade de carga positiva sobre ele. Então, a gente pode ver a densidade de carga positiva sobre esse e sobre esse hidrogênio. E aqui a densidade de carga sobre o oxigênio. Isso vai fazer com que ocorra a presença de um momento dipolar. Desculpem o desenho, mas é difícil desenhar com esse pointer. Então, a gente vai ter a presença de um polo positivo e a presença de um polo negativo. E isso é característica de uma molécula que vai apresentar um dipolo elétrico. Em função da presença desse dipolo elétrico, a gente pode analisar aqui na figura, a parte positiva da molécula de água vai interagir com os ânions, então os íons cloreto presentes no NaCl. Enquanto que aqui o oxigênio negativo vai interagir com o cátion, parte positiva, né, o íon sódio presente na molécula do NaCl. Isso, na verdade, vai funcionar como se a gente fosse imaginar um ímã, né? Polo positivo interagindo com polo negativo e vice-versa. Então, a partir da presença desses dipolos, ocorre esse processo que a gente chama de processo de solvatação. Ou seja, as moléculas de água acabam envolvendo todos esses íons sódio que a gente adicionou na panela. Aí eu pergunto para vocês, o que vai acontecer à medida que a gente vai adicionando cada vez mais sal nessa panela de água? Isso eu quero que vocês me respondam lá no Moodle. Depois na aula a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, certo? Falando agora sobre o segundo tipo de interação, né, a gente vai falar sobre interações do tipo dipolo-dipolo. O que é importante, né, o que é característico nesse tipo de interação? Eu estava falando para vocês agora, né, da estrutura da água. Então a gente vai ter uma região, deixa eu pegar o pointer. A gente vai ter aqui uma região onde a gente vai ter uma densidade de carga positiva e uma região na molécula onde existe uma região de densidade negativa. Então, é isso que vai formar um dipolo. Então, esse dipolo ele é formado quando a gente tem a diferença de eletronegatividade entre os átomos que constituem essa molécula. Ou então, dependendo, né, da geometria molecular que ela assume. Isso faz com que a molécula tenha um momento dipolar diferente de zero, ou seja, a presença de um dipolo. Tá? Que é a mesma coisa, né? A molécula de água com a densidade de carga positiva sobre o hidrogênio e densidade de carga negativa sobre o oxigênio. Então, aqui eu mostro outro desenho, né? Carga positiva, negativa, interagindo com a próxima molécula que também tem essa mesma característica. Positivo e negativo, presença de um dipolo elétrico permanente. Então, ponto importante a frisar na interação do tipo dipolo-dipolo, sempre vai ocorrer entre moléculas que têm caráter polar. O que significa ter caráter polar? Significa que o momento dipolar é diferente de zero. Quer dizer que eu tenho a presença de um dipolo. Obrigatoriamente preciso ter um dipolo permanente naquela molécula. Parte positiva vai interagir com parte negativa, né? densidade de carga negativa, com densidade de carga positiva presentes na molécula. Antes da gente ir para a próxima interação, então isso precisa ficar bem claro, tá? Então, as moléculas são constituídas de átomos neutros, sempre lembrando isso. O que isso quer dizer? Que as moléculas elas não ganham e nem perdem elétrons. Moléculas são constituídas, né, lembrem de ligações covalentes. Característica da ligação covalente, né? Ocorre um compartilhamento de elétrons. Se existe um compartilhamento, não existe nem ganho e nem perda. Então, em função disso, vão existir interações elétricas dentro dessa molécula. Consequentemente, a gente vai ter a presença de dipolos elétricos permanentes, que são características, então, né, de moléculas polares, que foi o que eu acabei de falar nessa interação do tipo dipolo-dipolo. Então, moléculas polares vão sempre apresentar esses dipolos elétricos permanentes, parte negativa e parte positiva. Mas, o que acontece?
a gente já viu que existem moléculas apolares, ou seja, desprovidas de dipolos elétricos. Então, se elas são desprovidas de dipolos elétricos, quer dizer que o momento dipolar é igual a zero. É possível existir, então, interações elétricas entre esse tipo de molécula? Se aqui eu tenho uma molécula que ela é totalmente neutra, eu tenho, ou a composição dela é feita pelos mesmos átomos, ou seja, eu não vou ter diferença de eletronegatividade, ou então a geometria que ela assume anula o momento dipolar elétrico que poderia existir. Vocês provavelmente devem lembrar que sim, essas moléculas elas também vão apresentar forças intermoleculares. Mas como isso vai ocorrer? Então a gente vai ter aqui as interações do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. O que vai acontecer nesse tipo de interação? Trouxe como exemplo aqui a molécula do oxigênio, O2. Dois átomos iguais, sem diferença de eletronegatividade. Não tem densidade de carga positiva e nem densidade de carga positiva. O que vai acontecer? Vai ocorrer uma flutuação na densidade eletrônica dessa molécula. O que vem a ser essa densidade de flutuação? Para isso eu quero mostrar para vocês um videozinho que vai ajudar a entender isso. O que a gente vai ter aqui nesse vídeo? Movimentação de elétrons. Os átomos têm os seus elétrons sempre em constante movimento. Isso faz essa constante movimentação que os elétrons têm dentro do átomo faz então com que ocorra essa flutuação na densidade eletrônica, essa movimentação. Isso faz, consequentemente, isso acontece o quê? Com que ocorra a formação de um dipolo instantâneo. E esse dipolo instantâneo é característico, então, pela formação de uma densidade de carga negativa de um lado da molécula e a formação de uma densidade de carga positiva no outro ponto da molécula. E isso é o que a gente chama de um dipolo instantâneo. Ele existe só momentaneamente. Tá? O que acontece? Essa molécula aqui ela teve um dipolo instantâneo gerado. Ela vai se aproximar de uma outra molécula e ela vai induzir com que a próxima molécula também tenha a formação desse dipolo. E, consequentemente, vai interagir com outra molécula, gerando também a formação desse dipolo. E dessa maneira elas vão estar interagindo, então, por dipolo instantâneo e dipolo induzido. Certo? Tá? E essas forças, elas também são conhecidas como forças de Londres. Provavelmente em algumas biografias vocês podem ter encontrado esse nome. O que é importante frisar nesse tipo de interação é que ela é a interação do tipo mais fraca que existe. Então, ela é a interação do tipo mais fraca, se a gente for comparar com uma interação dipolo-dipolo ou íon-dipolo, mas como todos os átomos vão apresentar essa flutuação na densidade eletrônica, ou seja, os elétrons de todos os átomos estão sempre em constante movimento, esse é um tipo de interação que vai ocorrer para todas as moléculas. Mas como ela é a mais baixa, ela tem a menor intensidade de todas, ela acaba sendo sobreposta sobre as demais. Então, se eu tiver uma molécula polar interagindo com uma molécula polar, ela vai ter esse tipo de interação de polo instantâneo e de polo induzido. Mas ela também vai ter interação do tipo de polo-dipolo. Sendo maior a interação de polo-dipolo, ela vai se sobressair sobre essa de polo instantâneo e de polo induzido. Certo? O próximo tipo, a gente já falou então, de polo-dipolo, moléculas polares. De polo instantâneo e de polo induzido, moléculas apolares. Agora a gente vai ter o terceiro caso, onde a gente vai ter dipolo permanente e dipolo induzido. Nesse caso, o que a gente vai precisar ter? A presença de uma molécula polar, que é o dipolo permanente, e a presença de uma molécula apolar, que a gente vai ter o dipolo induzido. Certo? Essa molécula polar, ao se aproximar dessa apolar, ela se aproximando, por exemplo, aqui pela carga positiva, ela vai fazer com que a molécula apolar fique com a densidade de carga negativa perto dessa molécula polar. Poderia ser o contrário também, certo? Então ela vai também induzir aqui a formação de um dipolo. Tá? Então eu trouxe aqui como exemplo uma molécula de água gerando um dipolo induzido numa molécula apolar. Eu gosto de trazer como exemplo esse tipo de interação para mostrar a grande importância que as interações têm. É, por exemplo, a dissolução do oxigênio em água. Qual que é a importância disso?
né? O fato de a gente conseguir ter oxigênio dissolvido em água é o que possibilita a respiração dos peixes, né? Dos animais aquáticos, que é o que possibilita, então, a existência de vida marinha, que também é tão importante para a manutenção, né, da nossa vida. E agora falando, então, sobre a última interação, minha aula já está acabando, eu gosto de trazer esse exemplo aqui. Então, a gente tem 50 ml de água e a gente mistura, faz uma mistura com 50 ml de etanol. A gente vai ter uma mistura de 100 ml, certo? A matemática nos diz isso. Só que a química não vai nos dizer isso. Vai dizer que a gente vai ter uma mistura de 96 ml. E isso aqui é consequência das interações químicas, das interações existentes entre as moléculas de água e uma parte das moléculas, né, uma parte da estrutura da molécula do etanol. E isso quem nos responde são as interações do tipo ligações de hidrogênio. Uma interação tão forte que acabou tendo caráter de, né, recebeu um nome de ligação. E que é necessário ocorrer para que esse tipo de interação ocorra? É necessário que o hidrogênio ele esteja ligado a átomos altamente eletronegativos. Os elementos mais eletronegativos que a gente vai encontrar à esquerda na parte superior da tabela periódica são o átomo de flúor, oxigênio e o hidrogênio. O famoso FON, né? Ou a buzina que muitos alunos acabam usando para lembrar, certo? Então, esse tipo de interação ela vai ocorrer quando tiver a presença desses quatro átomos, né? Dois desses quatro átomos precisam estar envolvidos nessa estrutura. O que vai acontecer? Por que essa interação acaba sendo tão forte que recebe o nome de ligação? Ela é uma ligação covalente forte que é muito polarizada. O que acontece? Tomando como exemplo da água. De novo, né? Oxigênio, muito eletronegativo, ele tende a atrair para si toda a densidade de carga negativa dessa ligação covalente existente entre o oxigênio e o hidrogênio. Se toda a densidade de carga vem em direção ao oxigênio, o hidrogênio aqui ele vai ficar pobre em elétrons. Então, o dipolo formado nesse tipo de ligação acaba sendo muito forte. Acaba sendo, então, o que a gente chama de muito polarizado. Consequentemente, esse oxigênio aqui, que está muito negativo, ele acaba se atraindo muito fortemente por esse hidrogênio da molécula vizinha que se encontra muito positivo. E o oxigênio, que ele está diretamente ligado, puxou toda a densidade eletrônica para ele e, consequentemente, essa vai ocorrendo em cadeia essas atrações com outras moléculas de água. Então, vai ocorrer uma atração forte entre átomos vizinhos. Certo? Aqui eu escrevi algumas coisas para frisar e deixar bem claro. A ligação de hidrogênio então, é um caso especial das forças de polo. Precisa ocorrer, obviamente, entre moléculas polares, então, né? A ligação de hidrogênio necessita do hidrogênio então ligado a um elemento altamente eletronegativo, flúor, oxigênio e nitrogênio. A partir de experimentos, que é o que a gente vai discutir agora na próxima lâmina, os pontos de ebulição e fusão eles acabam tendo devido a esse tipo de ligação, eles são considerados anômalos. Tá? Os elétrons na ligação, então, hidrogênio, elemento eletronegativo, encontra-se muito mais próximo do elemento X do que do hidrogênio. Consequentemente, as ligações de hidrogênio são muito fortes. Certo? Então, gosto de trazer também esse gráfico para mostrar o quão intensos são essas ligações de hidrogênio. Então, se a gente for analisar primeiro aqui a curva roxa embaixo, o que a gente tem aqui? Massa molecular no eixo X e temperatura no eixo Y. À medida que a gente vai aumentando a massa molecular, né, esses elementos aqui, carbono, silício, germânio e estanho, todos eles se encontram no mesmo grupo na tabela periódica. O que acontece? Né, à medida que a gente vai descendo num grupo, a massa molecular vai aumentando. À medida que a massa molecular aumenta, né, a gente vai tendo o quê? Um aumento na temperatura de ebulição dessas substâncias. Então, quanto maior a massa molecular, mais energia a gente vai precisar fornecer em termos de temperatura para que ocorra essa troca de estado líquido para o gasoso. Se a gente vai analisar aqui a curva em vermelho, onde a gente vai encontrar a molécula de água, e a gente for analisar a temperatura, a tabela periódica, a gente vai analisar aqui oxigênio, enxofre, selênio e o telúrio, todos eles presentes também no mesmo grupo da tabela periódica.
ou seja, né, tendência de aumento da massa molecular nesse sentido. Aqui eu tenho os valores: oxigênio 16, enxofre 32, selênio 79 e o telúrio 128. O que a gente esperaria? O telúrio aqui, 128 mais 2, vai ter uma massa molecular de 130 gramas por mol. Ele tendo essa massa de 130 gramas por mol, a temperatura de ebulição dele é um pouquinho inferior a 0 graus. Em compensação, a água que vai ter 18, né, os 16 do oxigênio mais 2 dos dois hidrogênios, a gente vai ter uma temperatura de ebulição, como vocês sabem, de 100 graus Celsius. Então, uma diferença de 100 graus, um pouco mais de 100 graus, e isso é ocasionado pela força de interação existente entre essas moléculas. Porque a gente tem a ligação, então, de um átomo de hidrogênio ligado a um átomo altamente eletronegativo. A eletronegatividade desses aqui acaba sendo, né, muito mais baixa. Isso se reflete em termos de propriedades, como, por exemplo, a temperatura de ebulição. Então, fazendo um breve resumo, né? Tem dois resumos, esse aqui em uma tabela, depois para ajudar vocês. Então, se a gente for analisar a força íon dipolo, né, onde a gente tem a presença de íons, como no caso do NaCl e a molécula de água, né, como exemplo, vão ser forças muito mais fortes do que as interações que a gente vai enxergar nas ligações de hidrogênio. E, por sua vez, são mais fortes do que as interações de polo-dipolo, onde a gente vai ter a presença de substâncias polares, e, por sua vez, vai ser mais forte do que as interações do tipo dipolo induzido e dipolo instantâneo, onde a gente encontra apenas substâncias apolares. Lembrando também que quanto maior for o momento dipolar presente, então, nas moléculas que a gente estiver analisando, mais fortes vão ser as forças intermoleculares presentes. Como consequência, a gente vai ter temperaturas de fusão e ebulição, então, mais elevadas. Tá? Então, a gente consegue ver as interações sendo refletidas, né, na prática. E para finalizar, eu trouxe para vocês esse quadro para ajudar vocês a identificarem quais são os tipos de interações químicas intermoleculares. Esse quadro fala de todas, né? A gente acabou falando das intermoleculares, mas ele traz sobre todos os tipos de forças existentes, interações químicas. Então a gente vai analisar aqui se existem íons ou moléculas interagindo. A gente vai seguir aqui conforme o fluxograma vai indicando, para a gente saber então se existem a presença de moléculas polares, apolares, ou se existem a presença de íons. Isso vai nos guiar para saber quais são os tipos de interações que estão presentes naquele determinado sistema. Eu chamo a atenção aqui, isso pode variar um pouco de bibliografia também, aonde a gente tiver interações do tipo dipolo induzido e dipolo instantâneo, né, as forças de London, e forças do tipo dipolo-dipolo, nesse caso aqui as ligações de hidrogênio, né, então envolvendo apenas moléculas. Esse tipo de interação pode ser colocado tudo num único saco, né, num único pacote, aonde a gente vai chamar isso de interações ou forças do tipo van der Waals. Muitas bibliografias trazem só até aqui, né, ligações de hidrogênio acabam não entrando nesse tipo de denominação. Então vai depender um pouco da bibliografia, tá? Mas lembrando, sempre vai funcionar para moléculas, não funciona para íons, essa classificação de van der Waals, certo? E para finalizar, fiz aqui um resumo então de quais são as substâncias presentes para cada tipo de interação. Então, do íon dipolo, a gente tem que ter íon e moléculas polares. Dipolo-dipolo, presença de moléculas polares, necessário ter dipolo permanente. Dipolo instantâneo e dipolo induzido, a gente vai ter a presença apenas de moléculas apolares. Dipolo permanente e dipolo induzido, a gente vai ter a presença das duas, uma molécula polar, produzindo um dipolo induzido numa molécula apolar. E as ligações de hidrogênio, onde o hidrogênio então tem que estar ligado a átomos mais eletronegativos, certo? Então tá, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nos vemos no próximo encontro.